No dia 31 de dezembro comemoramos o dia de São Silvestre I, Papa da Igreja. São Silvestre encerra o ano civil. Ele encerra também, na história da Igreja, uma época importante e inicia uma nova era. Durante 3 séculos a Igreja de Deus esteve exposta às mais cruéis perseguições. O Império Romano empregava todo o seu poder para aniquilar o reino de Deus, o sangue corria em torrentes. Esforçavam-se em regra para inventar novos tormentos. Além disso, astúcia, lisonja, seduções, tudo quanto pode cegar os sentidos, tudo que a arte e a ciência terrenas podem proporcionar, estava a serviço desta luta, e tudo debalde. A Igreja permaneceu ilesa, a despeito de todos os planos, afrontando tudo. Os seus membros morriam aqui e ali, mas a Igreja continuava a viver, e sempre novos elementos entravam, para preencher as lacunas. Por fim o Império Romano se curvou diante de Cristo e colocou a cruz sobre o seu diadema e o sinal de Cristo sobre a água de suas legiões. Cristo tinha vencido na possante peleja, e o Papa Silvestre viu como tudo mudava. Viu o suplício da cruz ser abolido. Viu cristãos confessarem livre e francamente a sua fé e erigirem casas de Deus. Viu o próprio imperador Constantino edificar o Palácio, a Lateranense, que durante muitos séculos foi a residência do Vigário de Cristo. Sobre a vida interior e exterior do Papa São Silvestre a história muito pouco de positivo revela, se bem que como certo afirme, que tem ele sido a alma dos grandes acontecimentos verificados no seu longo pontificado. Segundo o testemunho de historiadores fidedignos, Silvestre nasceu em Roma, filho de pais ótimos cristãos, que bem cedo confiaram aos cuidados do sacerdote Cirino, cujo preparo intelectual e exemplo de vida santa fizeram com que o discípulo adquirisse uma formação extraordinariamente sólida cristã. Estava ainda em preparação última, isto é, a 10ª de todas as mais bárbaras das perseguições dioclesianas, quando Silvestre, das mãos do Papa Marcelino, recebeu as ordens sacerdotais. Teve, pois, ocasião de presenciar os horrores desta investida do inferno contra o reino de Cristo. Pode-lhe ser e foi testemunha ocular do heroísmo das pobres vítimas do furor desmedido do tirano coroado. Em 314, por voto unânime do povo e do clero, foi proposto para ocupar a cadeira de São Pedro, como sucessor do Papa Melquíades. Com a vitória do cristianismo e a conversão do imperador Constantino, viu-se o Papa diante da grande tarefa de, por meio das sábias leis, introduzir a religião cristã na vida dos povos, dando-lhe formação concreta e definitiva. A paz, infelizmente, não foi de longa duração. 2 terríveis heresias se levantaram contra a Igreja, arrastando-a para uma luta gigantesca de quase um século de duração. Foi a dos donatistas, que tomou grande incremento na África. A Igreja, ensinavam eles, deve compor-se só de justos. No momento em que seu grêmio tolera pecadores, deixa de ser a Igreja de Cristo. O batismo administrado por um sacerdote que em estado de pecado se acha, é inválido. Um bispo, se estiver com um pecado na alma, não pode crismar nem ordenar sacerdotes. Caso que administrar estes sacramentos, são eles inválidos. Pior e mais perigosa foi a outra heresia, propalada pelo sacerdote Ario, da Igreja de Antioquia. Doutrinava este heresiarca que a Jesus Cristo, Filho de Deus feito homem, faltavam as atribuições divinas, isto é, não era consubstancial ao Pai, portanto não era Deus, mas mera criatura, de essência diversa da do Pai e de natureza mutável. Tanto contra a primeira como contra a segunda o Papa Silvestre tomou enérgica atitude.
A dos donatistas foi condenada no Concílio de Arles. O arianismo teve sua condenação no célebre Concílio de Nicéia em A 325, ao qual compareceram 317 bispos. O Papa Silvestre, já muito idoso pessoalmente não podendo comparecer à grande assembleia, fez-se nela representar por 2 sacerdotes de sua inteira confiança, que em seu lugar presidiram as sessões. Estas terminaram com a soleníssima proclamação dogmática da fórmula: o Filho é consubstancial ao Pai, é Deus de Deus, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não feito, da mesma substância com o Pai. As resoluções do concílio o Papa Silvestre as assinou. Na presença de 272 bispos foram as mesmas em Roma solenemente confirmadas. Esta cerimônia teve lugar diante da imagem de Nossa Senhora Alegria dos Cristãos, cujo altar, em sinal de gratidão a Maria Santíssima, o Papa mandara erigir logo que as perseguições tinham chegado ao seu termo. Sobre o túmulo de São Pedro, o Papa, auxiliado pelo imperador, construiu a magnífica Basílica Vaticana, com suas 80 colunas de mármore, templo que durante 1100 anos via chegar milhares e milhares de peregrinos provenientes de todas as partes do mundo, ansiosos de prestar homenagens ao rochedo, sobre o qual Cristo tinha edificado a sua igreja, até que deu lugar à atual grandiosa Basílica de São Pedro. Durante seu pontificado, o Papa Silvestre governou a Igreja de Deus dando sobejas provas de prudência e sabedoria, glorificando-a com as virtudes de uma vida santa e apostólica. São-se pagou-se ao lado de um imperador culto e ousado como Constantino, o qual, mais do que o servir, teria, antes, servido-se dele, na sua simplicidade e humanidade, agindo por vezes como verdadeiro bispo da Igreja, sobretudo no Oriente, onde recebeu o nome de apóstolo, isto é, igual aos apóstolos. Na realidade, nos assuntos externos da Igreja, o imperador considerava-se acima dos próprios bispos, o bispo dos bispos, com inevitáveis intromissões nos próprios assuntos internos, uma vez que, com a sua mentalidade ainda pagã, não estava capacitado para entender e aceitar um poder espiritual diferente acima do civil ou político. E, talvez, São Silvestre na sua simplicidade, tivesse sido o Papa ideal para a circunstância. Outro Papa mais exigente, mais cioso da sua autoridade, teria irritado a megalomania de Constantino, perdendo a sua proteção. Ainda estava muito viva a lembrança dos horrores que passará a Igreja no reinado de Diocleciano, e São Silvestre, testemunha dessa perseguição que ameaçou subverter por completo a Igreja, preferiu agradecer este dom inesperado da proteção imperial e agir com moderação e prudência. Constantino terá certamente exorbitado, mas isso ter-se-á devido ao desejo de manter a paz no Império, ameaçada por dissensões ideológicas da Igreja, como na questão do donatismo que, apesar de já condenado no pontificado anterior, vê-se de novo discutido, em 316, por iniciativa sua. 2 anos depois, gerou-se nova agitação doutrinária mais perigosa, com origem na pregação de Ario, sacerdote alexandrino, que negava a divindade da segunda pessoa e, consequentemente, o mistério da Santíssima Trindade. Constantino, inteirado da agitação doutrinária, manda mais uma vez convocar os bispos do Império para dirimirem a questão. Sabemos pelo Liber Pontificalis, por Eusébio e Santo Atanásio, que o Papa dá o seu acordo e envia, como representantes seus, Ósio, bispo de Córdoba, acompanhado por 2 presbíteros. Ele, como dignidade suprema, não se imiscuiria nas disputas, reservando-se a aprovação do veredito final. Além disso, não convinha parecer demasiado submisso ao imperador. Foi o primeiro concílio ecumênico, ou universal, que reuniu em Nicéia,
No ano 325, mais de 300 bispos, com o próprio imperador a presidir em lugar de honra. Os padres conciliares não tiveram dificuldade em fazer prevalecer a doutrina recebida dos apóstolos sobre a divindade de Cristo, proposta energicamente pelo bispo de Alexandria, Santo Atanásio. A heresia de Ario foi condenada sem hesitação, e a ortodoxia trinitária ficou exarada no chamado símbolo niceno ou credo, ratificado por São Silvestre I. Constantino, satisfeito com a união estabelecida, parte no ano seguinte para as margens do Bósforo onde, em 330, inaugura Constantinopla, a que seria a nova capital do Império, eixo nevrálgico entre o Oriente e o Ocidente, até a sua queda em poder dos turcos otomanos em 1453. Data dessa altura a chamada doação constantiniana, mediante a qual o imperador entrega à Igreja, na pessoa de São Silvestre I, a Domus Faustae, casa de Fausta, sua esposa, o Palácio Imperial de Latrão, a residência papal até Leão XI, junto ao qual se ergueria uma grandiosa basílica de 5 naves, dedicada a Cristo Salvador e, mais tarde, a São João Batista e São João Evangelista, a futura e atual Catedral Episcopal de Roma, São João de Latrão. Mais tarde, doaria igualmente a própria cidade. Depois de um longo pontificado, a de 314 a 335, cheio de acontecimentos e transformações profundas na vida da Igreja, morre São Silvestre I, no último dia do ano 335, dia em que a Igreja venera sua memória. São Silvério foi sepultado no cemitério de Priscila. Os seus restos mortais foram trasladados por Paulo, Papa do ano de 757 a 767, para a igreja erguida em sua memória. Neste dia 31 de novembro, pedimos: São Silvestre I, rogai por nós.